Olá, meus amores, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo ao programa A Sua Transformação, onde eu converso com as minhas alunas que já tiveram a transformação da sua casa após aplicarem o método que eu ensino. E a nossa convidada de hoje é Silvia Ramos. Vamos ver aqui onde é que ela está, Silvia. Cadê você? Olá! Olá, Silvia, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Sua Transformação, que você vai contar para a gente aqui qual foi, como é que foi aí, né, a sua transformação. E aí, não sei se você quer se apresentar, dizer quem você é, falar alguma coisa. Ai, ai, ô Deb, eu tenho vergonha. Tem vergonha? Tenho Tá vergonha. tímida, mas tá linda, olha só, toda Ah, maquiada. Então, mas a gente vai conversando aqui, é um bate-papo, né? sim. Aí é normal ficar assim quando a gente entra ao vivo mesmo, é normal, mas estamos aqui num bate-papo nós duas, é uma conversa, aí você vai contando pra gente aqui, que estamos curiosas para saber. Aí eu queria começar assim por perguntar para você, como o tema de hoje é sobre, nós vamos falar sobre manter as coisas no lugar em casa, então, eu queria que você começasse contando para a gente como é que era antes. Como é que era antes de você conseguir, para manter as coisas no lugar, antes de você aplicar o método, que aí você contou antes e aí depois eu pergunto depois, combinado? Tá certo. Então, Bom, conta para a gente como era antes de aplicar o método, antes para manter as coisas no lugar, como é que era? antes é bagunça, né? Vivia perdida Não conseguia e manter? não conseguia manter. Não tinha como manter, né? Principalmente os armários de cozinha, né? Guarda-roupa nem se fala, né? A hora de procurar uma blusa, alguma roupa assim que combinasse as cores também, não achava porque as cores eram misturadas, né? Na hora de E encontrar as coisas também. tudo uma bagunça. Não é que era bagunça, era arrumado, mas assim, não tinha a visão das cores. Quando você pegava um, já embolava com o outro. Então, aí depois eu voltava de novo. Claro, eu arrumava, porque eu queria arrumado, né? E Só que acabava não bagunçando, então. bagunçava de novo. Então, era assim: arrumava de manhã e de tarde já estava bagunçado. E na cozinha era a mesma coisa, você ia procurar alguma tigelinha, algum tapoera e não achava, cadê a tampa, né? Esse é pequeno, cadê o grande? Aí caçava, aí Pois é. caçava. E aí procura no meio dos outros e fica lá, Isso, passa a vida nisso, né? No só guarda-roupa, perdida, é na só perdida. cozinha. E lá se vai o tempo também. O problema era esse, né? Perdia muito tempo, né? E E não gastava também conseguia, e dinheiro. mesmo assim não conseguia então manter as coisas no lugar organizadas, né? Não, e sempre estava assim, achando que estava certo, porque eu arrumava a casa, entendeu? Uhum. Mas eu não conseguia manter, né? Arrumar, eu arrumava. Não posso dizer que eu não arrumava. Eu fico em casa, eu arrumo, todo mundo arruma. Tem uma ajudante também que me ajuda a arrumar, né? Uhum. Mas manter, aí não dava, não. Chegava fim de semana, se chegasse alguma visita, alguém, aí abria os armários, Tem que sair tá, correndo. tá. Caía tudo dos armários. Caía tudo. Você ia pegar uma xícara, ai, qual armário que tá? Nem o armário eu sabia qual que era, entendeu? Abria uma porta, abria outra, aí ia olhar se estava embaixo, aí ela ria, ela Uma falava, ai, xícara dá. específica, aquela das visitas, né, que a gente quer para receber a Não visita. é? Ela falava assim, não, põe no copo mesmo, não se preocupa. Eu falei, gente, não, café tem que ter a xícara, né? Eu tenho a xícara, né? Pois E é, só não aí, sei aonde. aí ela ria, falava assim, então deixa eu te ajudar. Eu falava, não. Não, mas fica sentada aí, Daí ela falava, mas eu, passava cola, assim, na cadeira para ela não se levantar e não ir lá no armário abrir pra eu não sei ficar aqui parada, deixa que eu te ajudo, né, a preparar aí o café. E eu lá morrendo de vergonha, lá que não sabia onde estavam as xícaras, e procurava, aí também ia pegar um biscoito e qual dos armários que estavam também eu não sabia. E às vezes ficava até assim, quando ela ia embora, que eu falava assim, putz, eu tinha lembrei. aqui esse pão, mas eu não sabia, porque não estava visível, né? Estava escondido atrás de outros.
Aí E na hora que sempre você vai foi pegar assim. uma coisa, você vê outra, nossa, eu podia ter dado esse podia ter oferecido esse pão, né, Isso, tipo, comido junto com ela esse pão aqui, que tá ali isso, atrás e eu não geleia, vi. a mesma coisa. A geleia, né, também a mesma coisa. Tinha lá na despensa, Ou lá às no vezes fundo da geladeira, junto com as outras quando coisas. ia pegar para comer também, vencida. Então, Mas é assim, bem difícil mesmo, né? O manter eu era assim o sonho de consumo mesmo, né? E aí com o método não, né? Aí com as técnicas também, aí foi aflorando, foi clareando as ideias, né? Veio assim criatividades, né? Também para organizar os mantimentos, principalmente. Meu problema maior era os mantimentos, cores de roupas. As minhas roupas elas eram muito misturadas, sabe? As cores uhum. assim E não aí depois quando combinavam queria muito. uma, era difícil encontrar então. Sim, Uma cor, não sei se sim, cor ou modelo, né, porque às vezes você sim, encontra a cor, modelo, mas não encontra aquele modelo que você quer aquele que modelo, combina com isso. aquela outra É, a calça, por exemplo. então, como eu faço academia também, eu tinha que, eu não era separada, eu tinha que, né? Depois eu aprendi que roupa social, roupas do dia a dia, roupas de academia, tem Divisão, de essas setorização, né. divisões assim, né? Então eu falava assim, esse guarda-roupa é feminino e esse guarda-roupa é masculino. Pois Ah, é, bom, então eu dividia assim, né? você já não corre mais o risco de ir com uma camiseta do seu marido para academia. Então, E e era aí, muita assim, saia agora, justa. como é que você acha, assim, você nota, assim, uma diferença visível, como era antes para manter e como é agora para manter? Como é que é? Você agora disse que era muito difícil para manter as coisas, primeiro que ficava tudo bagunçado, né? Tudo E bagunçado. agora, como é que é para manter as coisas no lugar? Então, agora para manter aquele negócio, como você já experimentou o que é bom, agora para manter é fácil, né? Porque você quer continuar na praticidade, na facilidade, né? E aí, com o método, eu estou conseguindo manter, né? Quando eu abro os armários, dá para ver as cores, dá para ver os modelos. Você abre a geladeira, você consegue visualizar lá dentro tudo que você quer. Os armários, é a mesma coisa, Também tá né? separadinho, né? Isso. E engraçado que parecia assim que era um bicho de sete cabeças, que ia demorar e que era ruim, mas com passo a passo e alguém te ajudando também, né? É muito mais fácil, né? Porque eu já tentei várias vezes e eu não, assim, eu não conseguia manter. Eu até arrumava, mas não conseguia manter. O manter, aí É que agora eu tem consigo. várias são várias abordagens, várias questões que surgem e na hora quando a gente está sozinha ali organizando, não sabe muito bem: "E agora? O que que eu faço com isso? Como é que eu faço Bem isso?". E daí assim. que não tem eu senti essa mesma dificuldade quando eu comecei a desbravar, conhecer as coisas, a procurar, né, uma melhor forma de se fazer. Então, de repente, eu estava vivendo aquilo ali e não tinha com quem perguntar, não tinha com quem falar. Então eu falei: "Não, agora a partir de agora ninguém mais vai ter esse problema, eu passei por esse processo, quebrei a cabeça e agora eu vou ajudar as pessoas a fazerem isso sem ter que ficar", porque era tentativa o erro, acerto, né, e aí às vezes errava, às vezes acertava e até hoje são experimentos e as coisas vão evoluindo e vai desenvolvendo, que quando eu olho para trás, mesmo depois de, saber organizar, ter montado um método, é assim que eu faço, tal, 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 só que daqui um ano, por exemplo, surgem coisas novas, surgem ideias novas e de repente é sempre constantemente melhorando e também situações diferentes. Porque quando, por exemplo, aí eu te ajudei na sua casa, então surgiram situações diferentes aí na sua casa, né, e eu assim: "E agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou solucionar isso? Como é que eu vou ajudar com isso, né?". E aí fui encontrando o caminho, indo e fazendo e tal, e a gente encontra a solução, e aquela coisa que está sempre aqui atrás, assim, tipo: como é que eu posso fazer isso da melhor forma? Como é que eu posso melhorar?". E de repente, tive uma ideia brilhante, aí conto para você, e aí a gente vai lá e faz, experimenta também, que, não é uma receita de bolo, né, cada casa é uma casa, cada pessoa é uma pessoa, e também tem os espaços, tem a quantidade de coisas, são muitas variáveis, não é como falar: "Olha, coloca 150 gramas de farinha de trigo, mais 150 de farinha de aveia", mas não é isso, não tem é impossível. Então a gente vai adaptando aqui
vai adaptando assim conforme vão surgindo as coisas, né? E aí você acha agora, então, tipo, mas você acha que é só por causa da recompensa, que foi isso que você falou, que agora, como você provou ter uma casa organizada, mas eu tô falando assim em termos de dificuldade, porque eu lembro que antes era muito difícil para mim, para eu conseguir manter as coisas no lugar, era muito trabalhoso, eu tinha que estar o tempo todo atrás, o tempo todo verificando se alguma coisinha saiu do lugar para colocar lá de volta. Então era assim muito desgastante, muito exigia quase que 24 horas, né? Alguém mexia, eu ia lá atrás para ver se. Então agora já não tem mais isso. Agora o que eu sinto é que é muito mais fácil para manter também, muito mais fácil, muito mais rápido. Porque as coisas estão de uma forma. Não sei se você sente isso também. Queria saber do seu lado aí se vocês também sentem isso de que ficou muito mais fácil para devolver as coisas para o lugar. Então, conforme a gente vai passando pelo processo, a gente vai criando também uma rotina, né? E vai aprendendo a seguir. Porque se você não segue direitinho o método, depois não vai dar para manter. Então, não pode fugir, entendeu? A partir do momento que começa, aí ele tem o começo, meio e o fim. Acabou, acabou também. Mas daí depois, para manter, vai ter que seguir um método. Mas que é a questão do hábito, né? Porque a gente. E o hábito tem muito disso, da recompensa também que você falou lá. É engraçado puxar isso, porque quando a gente faz alguma coisa, a gente quer algo em troca, né? Então, quando Sim. você organiza a casa, como eu fazia antes de conseguir desenvolver assim esse método que eu organizava e a bagunça voltava, eu organizava, a bagunça voltava, era tão frustrante que chegava uma hora que, ai, não quero mais saber disso aqui, pelo amor, né? Então, agora, quando a gente sabe que a gente organiza e que não é tão difícil mais para manter e que vai ter esse resultado de que as coisas vão se manter, então a gente tem isso aí. Então, por isso que a gente cria aquele hábito que acaba caindo ali no automático, né? Acaba caindo ali quando você faz, nem se dá conta. Por exemplo, tem a questão da cama, né? Que eu costumo citar esse exemplo muitas vezes, porque o que que acontece? Eu tenho a minha rotina, faz uma coisa depois da outra, né? Que é a questão dos hábitos, das rotinas, e aí eu pego, de repente saio da minha rotina. Então eu volto no quarto para ver se eu arrumei a cama. Porque eu penso assim, nossa, isso aí é da rotina? Será que eu arrumei a cama? Então, quando eu vejo, eu arrumei a cama sem perceber. E é isso que acontece com a casa. Quando a gente vê, quando as coisas fluem, quando as coisas estão umas encaixadinhas na outra, assim, você nem pensa para fazer, né? Tipo, mudar a marcha. Você não pensa mais para. Quando uma pessoa está iniciando, ela pensa, primeira, embreagem, segunda, terceira. Nossa, né? Meu Deus nos acuda, é tipo retrovisor, e cuidado para não olhar muito no início, mas depois você faz tão natural as coisas que quando você vê, você já chegou lá no lugar, principalmente quando é o mesmo caminho, né? Você vê, já chegou, fala, olha, já estou no escritório, tipo, já cheguei aqui, já estou aqui no escritório, nem vi. Porque as coisas, quando são feitas assim, elas são feitas de forma muito mais natural, muito mais fluida, muito mais que não exige muito da gente, né? Agora, quando a gente fica pensando o tempo todo, onde está isso? Onde está aquilo? Como é que vai? Daí você está o tempo todo ali, quase como se estivesse o tempo todo freando, 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 freando com o carro, né? Freia, vai fazer uma coisa, breca, vai fazer outra coisa, breca. E aí você chega, aí as pessoas chegam assim no fim do dia com aquela sensação de esgotamento, de exaustão, porque tá o dia inteiro brecando ali. É só uma comparação para entender mais ou menos como é que funcionam as coisas, né, da casa. E aí, você já aplicou o método tem 1 ano e 1 ano Nossa, você fez em abril, se eu não me engano, né, do ano passado. caramba, dá 1 ano e pouquinho mesmo, né? Pouquinho ou poucão? Você achava que fazia 1 ano e pouco? Não, 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 não achava, não. Pois é, eu tive a ver aqui antes da gente entrar aqui Parece que foi ontem. para a live, foi em abril do ano passado. Foi em abril do ano passado que eu comecei o desafio, você entrou no desafio e organizou sua casa toda. E Porque aí eu me eu queria sei. saber, você ainda, você acha que você conseguiu manter ao longo desse tempo todo? Porque 1 ano e 4 meses, né? Nós estamos em agosto. 1 ano e 4 meses, mais ou menos, né? Não vou fazer contas agora, senão eu vou passar vergonha.
E aí você acha assim que ao longo desse tempo, mais de um ano é um tempo assim, né, para É bastante tempo. você conseguiu ali, tipo, a minha curiosidade, né, por isso que até o tema aqui dessa live é, será que realmente consegue manter assim, tipo, as coisas fluem do mesmo jeito que não voltou aquele caos, aquela bagunça que era antes, que ficava tudo bagunçado do jeito que você explicou aí no início, né? Você mexia, ia pegar uma coisa, não encontrava, e bagunçava as outras. Nossa, guardanapo, não tinha como, né? Era tudo misturado, os mais novos com os que eram muito velhos, né? Então, o que ajudou também a manter foi o descarte, né? E hoje eu consigo manter bem arrumadinho, né? As gavetas, os armários de mantimentos, né? As roupas, sapatos também, eu não achava, né? Os pares certinho. Tinha, os tênis, eles são muito parecidos. As cores é tudo meio parecido, então às vezes eu pegava um e ficava assim a caça de outro, né? E hoje também os tênis está tudo mais fácil, né? E por Ah, você quê? encontrava um pé e não encontrava o Não, outro? não, não achava o outro, você não acredita. Até isso, até isso. E hoje, como é que é? Até isso. Impensável isso, E né? bota também, eu tenho assim vários pares de bota preta, né? Vários pares. E aí É. são pretas, mas são modelos diferentes, né? Os outros dão risada, mas os tênis eles também são parecidos, né? A diferença é mínima, né? Aí quando tava indo na porta, assim, que eu olhava no pé, que eu depois ainda que eu falava assim, cara, eu tenho que Sério, voltar com o pé trocado, com um pé os de um, pés pé de outro? trocados, Nunca saí assim, mas cheguei a Ainda bem que você olhou bem, né? Às vezes, se sentar tivesse no meio chão e escurinho, morrer assim, de dentro do rir. quarto, meia luz e tal, você não vê bem, mas agora você já não corre mais o risco, então, de Não, sair com não, um não. pé de um, Gente, pé eu de saio outro. de casa 15 para 6 da manhã, entendeu? 15 para 6 da manhã ainda tá sonolento. Pois é. E agora não tenho mais nessa dificuldade, né? Tô conseguindo manter os armários, a hora que eu vou fazer o café da manhã é mais rápido, mais prático, a hora que eu vou pegar as minhas roupas também, né? Essa praticidade aí eu não quero perder mais, não, quero mantê-la Que para sempre. bom. Olha, um ano e 4 meses. Às vezes, É assim, bastante. tá para ter uma recaída, eu já converso com o pessoal aqui também, né? E falo para eles. Agora aprendi a pedir ajuda para manter, eu falo para eles, não, gente, vamos manter, né? Porque é muito mais fácil. Você viu o processo, né? Como que foi, tudo, né? E aí, agora, para manter, eu preciso de ajuda de todos, né? Então, a gente está conseguindo, né? E por falar nisso, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso, de ter ajuda dos outros, como é que foi quando você decidiu organizar a casa, se eles decidiram participar juntamente com você. Ah, Queria não, saber um pouquinho participar mais não. sobre esse lado aí que muitas pessoas falam, né, "Eu não tenho ajuda, ninguém me ajuda". Eu, quando decidi organizar a casa, eu não tive a ajuda e eu queria também que você contasse, assim, mas eu decidi e organizei na mesma. Então, foi a melhor coisa que eu fiz. É, Então eu queria que você contasse aí a sua experiência, né, de como é que foi isso aí? Você decidiu organizar a casa, que não é, assim, uma decisão fácil, porque é uma organização profunda, que vai organizar a casa toda, né, então é organizar de passar pela casa inteira. Então, sempre que a gente pensa nisso, agora eu consegui desenvolver melhor o método, só que você pegou o método bruto ali, que era tirar fruto. tudo do lugar. Agora não, o negócio está dividido em 20 minutos por dia, só que você é do tempo do raiz, né? Tempo raiz, que é tirar tudo do armário, jogar tudo em cima da cama e vai Foi. fazer acontecer. Então, como é que foi aí essa decisão? E se eles queriam organizar com você ou não? Conta pra gente. É que mulher, assim, mulher põe uma coisa na cabeça, né? Ela vem com aquela alegria, com aquela vontade, aí ela fala: não, se é um método que dá certo, eu vou tentar de novo, né? A gente quer, a gente, essa parte de organizar a casa, a gente está sempre em busca, entendeu? De melhorar o que tem, né? E Uhum. no meu caso, eu queria manter, né? Então aí eu fui atrás. Aí eles falaram: nossa, mas você é louca, você vai tirar tudo daqui, né? E como que vai fazer, né? E onde nós vamos dormir, né? Eu falei assim: não, 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 eu vou colocar, vou arrumar
lá no curso tem um jeito que a gente arruma as roupas, tudo, né? Mas tem que tirar todinha do guarda-roupa, me ajuda. Pois, naquela altura era. Não, não quero nem ver, não quero nem Agora ver. é pouquinho, de Mas pouquinho, para domar aí o animal ali, né? Aí eles saem de perto, não demora nada, também fica curioso, né? Aí já vem. Aí quando você vê, deixa eu te ajudar, vai só um pouquinho. Ah, Aí mas então eles não começa. queriam também, No como eu, eles não começo, queriam, não. Não, não não queria. queriam Não queriam, não. organizar a casa, né? E Não. aí, conforme você foi fazendo, eles notaram assim a diferença quando você viu os resultados. Eles também viram os resultados Também viram. aparecendo? Principalmente que eu era muito apegada a embalagens, a caixas, tudo que chegava da rua, eu não sabia assim ver o que eu precisava, o que era útil. Tudo eu queria, tudo eu guardava, né? Tudo para mim é bonito, tudo eu tinha dó de desfazer, né? Então Aquelas eu, caixas, aqueles embrulhos, aquelas caixas nossa, bonitas, papel aquelas até de sacolas chocolate, bonitas, às vezes, né, assim. sacolas, caixas, papéis de doce, era tudo. Então aí eles ficaram contentes, porque eles falaram assim, né? Não é possível, isso deve ser doença até, né? Ficar guardando tanto, né? E aí quando eles viram que eu tirei essas coisas que eu não usava e desocupava espaço, aí eles começaram a olhar que eles também tinham coisas que não usavam e que também, se eles fossem até lá mexer, ia ter espaço, né? Porque essa parte de ter espaço, todo mundo gostou. A hora que viram que estava sobrando Pois é. espaço, Parece que o espaço estava brota, né? Tá faltando espaço, tá caindo as coisas do armário. Quando abre um armário, às vezes quase desaba, mas conforme vai aplicando, vai fazendo e depois vai vendo as coisas bonitas, né? Você consegue ver aquilo que você tem, aquilo que você realmente gosta. E aí não fica perdido no meio das outras coisas, né? Aquilo que você gosta, fica só aquilo que você gosta e admira e começa a ficar mais feliz, mais. e É né, essa nessa sensação que corrente você teve assim. também? Aí o meu marido pegou, falou, começou a mexer nas coisas. Aí ele, olha só, achei esse nicho, essas prateleiras, vamos colocar ali. Então, aí você põe, né, aquele livro, aquele objeto que estava lá guardado. E aí começou a vir ideias com coisas que a gente já tinha em casa. Engraçado, a gente já tinha em casa, né? Eu tinha um tipo de armário que também era uma estante que eu guardava muitos livros, muitos documentos. Quando eu tirei os documentos que estavam vencidos, aí eu comecei, aquilo ali virou uma sapateira. Então a gente foi otimizando muito espaço, muitas coisas do que a gente já tinha, né? E aí, assim, eles foi me ajudando, né? Quando eu percebi, eles estavam fazendo mais do que eu, Sério? na verdade. O que que eles fizeram, assim? Eles começaram assim a falar para mim assim, né? E se a gente colocasse tudo num canto, esse aqui que você não quer dar agora, e depois a gente pensa, né? O que que vai fazer? Eu falei assim, então, vou conversar lá no curso, como que é, né? Aí quando eu cheguei lá no curso, ela falou assim, olha, você não passou por essa etapa ela também existe, né? Volta. Não, É porque às vezes acontece isso da pessoa isso, querer eu fugir. atropelei, aí Aqui eu. em Portugal a gente diz assim, é fugir com rabo à seringa, que é quando não quer levar injeção, e aí fica fugindo, não quer levar injeção de jeito nenhum, daí eu falo, eu tô pegando, tô vendo você, viu? Que às vezes as pessoas não estão preparadas por aquela. Às vezes eu não insisto também, porque se a pessoa não está preparada para aquela etapa, ok, tudo bem. Mas depois a gente volta lá com carinho, por quê? Então, aí Pode nessa acontecer isso, principalmente com descarte. Então, aí nessa parte que eu vi que tinha, né? Aí tem um checklist que eu não estava fazendo. Aí quando eu voltei lá, eu falei, tá vendo? Tem, né? Outras coisas que eu tô pulando, né? E E aí aí, se deu conta, né? aí eu vi que tinha uma parte sentimental, tinha uma caixa que a gente vai colocando os objetos, tinha outros detalhes que nem É, passava porque é pela minha muita cabeça, coisa, né? né? A casa é assim Muito, gigante, a gente os não mexe só com comuns, questões de a casa em si. É é, também envolve também os nossos gostos, aquilo que a gente gosta, é, envolve as outras pessoas, envolve hábitos, envolve o que mais? A forma de organizar, a forma de colocar as coisas. Então são tantas coisinhas, às vezes você deu importância mais para uma coisa, né? É muita informação. Então você deu mais importância para umas coisas. Depois a gente vai ali
trabalhando e você vai desenvolvendo as outras coisas também à medida que você vai. É como exercício físico, né? A gente faz exercício físico, aí a gente, não sei se você sabe isso, você quer ir toda da academia e tal, de fazer exercícios. O que acontece? A gente, quando faz primeiro dia, nossa, fica quebrado, do dia seguinte, o outro dia fica arrebentado, né? Porque que acontece? O corpo, ele utiliza todos os músculos possíveis e imaginários para ajudar você a fazer aquilo ali. Que ele não está entendendo o que está acontecendo, né? Depois, na segunda aula, ele já começa ali, se eu só usar esse músculo, aí eu vou conseguir fazer melhor aqui o negócio e não vou desgastar todos. E aí, quando chega, acho que é no oitavo, se você fizer 8 vezes o mesmo exercício, acho que na oitava vez o seu corpo já está completamente funcional assim para você fazer aquele exercício, e aí você já não sente praticamente, já não sente nada, a não ser se aumentar a carga, tudo, ou se alterar o exercício. Aí quando a gente altera, por isso que quando a gente altera o exercício, aí a gente, ai, caramba, o negocinho que eu nem sabia que existia aqui, tá doendo, né? E aí é assim que acontece também, você vai, é muita informação no início pra gente na casa. Muita coisa assim, tipo, de repente você tem que mudar completamente seu mindset, sua forma de pensar, e aí você se vê e fala, meu Deus, isso é... Nossa senhora, não é assim, eu aprendi a vida inteira, eu fiz assim a vida inteira. Não, mas se você quer o resultado diferente, então você precisa fazer de forma diferente. Então, às vezes, uma pessoa presta atenção mais numa coisa, depois outra presta atenção mais na outra coisa, e aí a gente vai indo ali, por isso que um passo a passo, e ter ali qual é o próximo passo a ser dado, é importante, porque aí toda vez você vai dar fazer ali o passo a passo, né? Então, uma hora você vai se dar conta, olha, esse aqui eu tô saltando, às vezes tá pulando aquele passo ali, tipo assim, ai, tal, eu vou continuar ali, vou fazer outro ali, tal, vou pular para o próximo passo, depois eu faço esse aqui, porque a gente, é natural também acontecer assim, principalmente com a parte do descarte, decidir, descartar as coisas, por isso que eu falo sempre nisso, de descartar de forma consciente, de forma que você não se sinta mal por isso, né? Que você se sinta bem de uma forma que seja assim mais leve, que a gente está sempre fugindo disso. Ai, vou doar uma coisa, vou dar uma coisa que tá boa. Então, quando a gente pensa em doar, de repente a gente já vai lembrar, vou ajudar uma pessoa, vou fazer uma pessoa feliz que não tem condições de repente para ter isso aqui. Então você já tem aquela sensação assim de bem-estar, de doação, de contribuição, de poder ajudar a outra pessoa. E aí isso já não torna assim tão pesado. Então, se é uma coisa que você não utiliza, então é todo um processo que tem que ser trabalhado devagar, aos poucos, porque se for assim, bum, ninguém aguenta, né? É verdade, é verdade. E é assim mesmo. A princípio eu pensei assim, não, vai ser assim, roupa, o armário da cozinha, os sapatos, os livros e acabou. Mas não é bem assim, não. Aí vai puxando, né? Livros, a parte dos livros tem outras coisas, aí tem os fios, aí tem os elétricos, aí tem, nossa, aí começa a vir. E essa parte depois dos livros, que é a parte assim, que são os artigos variados, né? Artigos É aquela variados, parte assim que é uma infinidade de coisas que mas essa facilmente a gente se perde, né? Nem sabe onde é que tá mais, por onde passou, Mas porque a é hora muita coisa. que você organiza e você consegue manter, é muito lindo. Você abrir a gaveta e ver onde que tá tudo certinho, tudo arrumadinho. E aí você não quer voltar à bagunça de antes, de jeito nenhum. Você quer manter, você quer abrir aquela gaveta toda hora. Quando você abre, o seu rosto ele sorri de alegria, assim, sabe? É muito gratificante, né? E os armários da cozinha também, é uma delícia você abrir e saber o local certinho onde está tudo. É de olhos fechados, né? Nossa, o manter é muito, muito Eu mais. lembro de você contando uma história do. Pode contar aqui do seu marido? Do Nelson. É, Como é que era que ele chegou em você e falou: como é que. eu estava na Onde é sala que assistindo tá? televisão, e ele falando assim, eu queria fazer aqui uma coisa aqui na cozinha, né, um omelete, mas eu queria uns temperinhos diferentes. Aí ele que faz mercado para mim, então ele sabia que ele tinha comprado, né? Aí ele colocou do jeito dele. Aí eu falei, não, amor, agora tá tudo organizado, eu tenho as cestinhas, né? E ele,
cestinhas, né? Porque a gente não tinha essas cestinhas. Aí ele foi lá todo feliz e chegou aqui e falou: Olha, você acertou. Estavam todos lá arrumadinhos, em ordem, né? Tudo certinho. Deu para saber qual que usa mais na frente, o que a gente usa menos lá para o fundo. Aí ele ficou muito contente que acertei, né? Que eu acertei, né? Quando eu expliquei, ele foi lá e ele falou: Nossa, você acertou, realmente. Ele estava lá naquele armário, dentro daquela cestinha. Porque você não disse tá no armário, você falou o lugar exato, né? Exato, exato, exato. E aí ele Tipo, como que pegou. é? No armário X, no armário do meio, na prateleira tal, e aí diz exatamente o local onde está, tipo, até de olhos fechados, quer dizer, você não estava lá, né? E o que Não. acontecia antes quando alguém pedia alguma coisa para você? Você falava o lugar onde é que estava aquilo? Eu falava, mas eles não achavam, né? Aí eu falava assim, então peraí, né? Aí, porque eu estava fazendo alguma coisa, né? Aí já ficava nervoso e eu ficava assim, peraí. Aí tinha uma hora até que eu gritava, né? Peraí, que então eu vou aí, e se eu achar, vou esfregar na cara de vocês. Porque eu ficava nervosa, né? Porque eu falava que estava lá. E aí, quando eu ia lá, não estava. Ah, não estava. Não tava. E aí eu falo assim, é mesmo, eu mudei de lugar, né? E quando não era eu, às vezes também era minha ajudante, porque ela também mudava as coisas de lugares, entendeu? Porque se as coisas não têm lugar certo, elas Não ficam tem saltitando. isso. Aí às vezes eu colocava num local e ela falava que no outro, na cabeça dela, no outro local ficou melhor. Quando ela limpava, ela tirava do lugar. Às vezes até para secar o local, depois ela não devolvia, ela deixava em outro lugar, né? E muitas vezes eu até liguei para ela, né? Falei assim, nossa, não acho isso, não acho um caderno. Até caderno ela tirava do Onde é que lugar. está tal coisa? Agora Tem que não. ligar para ela. Agora não. Agora já tem um local, né? Conversei com ela também, né? Falei assim, olha, a gente está entrando nesse Tá tudo organizadinho. Vamos nessa manter, né? organização Vamos. para mantê-la. Aí você tem que me ajudar, né? Que senão não vai Sim, ter todo como. mundo precisa colaborar, senão. E a comunicação, né? Funcionar, de repente, alguém não está achando aquele local ideal, então todos conversam e encontram um local ideal para aquilo, porque às vezes pode ser mais fácil para alguém ter aquilo mais fácil, porque você não utiliza e de repente você guardou num lugar que não é tão fácil. Então, esse Isso. equilíbrio, essa conversa tem que ter, mesmo que as pessoas não queiram participar, elas acabam participando mesmo sem saber. Mesmo sem Quando saber. elas se dão conta, elas já estão envolvidas, porque o negócio é assim tão. Os resultados que aparecem são tão visíveis, e a gente precisa saber também, né, da opinião, às vezes, aquelas coisas, por exemplo, coisas que todo mundo utiliza em comum. Só que o que é assim, por que talvez, de repente, já aconteceu uma situação comigo de falar, está em tal lugar. Por exemplo, está na geladeira, é muito comum, né? Mas na geladeira se a geladeira não tiver ali separadinha, direitinho por categoria ou setorizada, né? Então é difícil encontrar tal coisa. E agora o que acontece? Você diz por exemplo, no armário tal, na prateleira tal, isso é muito específico, do lado direito, por exemplo, na gaveta do meio ou na primeira gaveta do lado direito no fundo. Então você agora é muito específica do que antes, que era, tá na gaveta da cozinha. Tá na gaveta debaixo da pia, nas gavetas, tem 5 gavetas debaixo da pia. Então, você não foi específica, por isso que geralmente é isso que acontece quando você poderia até ter deixado num lugar ali que você está sempre habituada a deixar, mas você não consegue ser tão específica porque você não tem assim a noção não tem muito clara aí essa precisão aí, porque as coisas não têm uma ordem assim muito lógica, né? Você coloca as coisas geralmente, quando não se tem um método eficiente, coloca as coisas aleatoriamente nos lugares. Aí você tem uma ideia onde está, mas você não tem a certeza absoluta, porque é muito difícil lembrar quando as coisas são aleatórias. Agora, quando as coisas são setorizadas por grupinhos, quando você imagina um grupinho, onde é que está tal grupinho? Aquele grupinho vai levar aquela coisa que você precisa. Então, isso faz com que você lembre facilmente, associe as coisas assim, facilmente você não desgaste. Onde é que tá mesmo? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, coisas, pano de prato misturado com coisas de servir da cozinha. Sabe assim, o Olha de pano de prato mesa, misturado com
como outras coisas que não tem nada a ver. Então, tudo faz sentido, tudo começa a ter sentido, tudo começa a ter uma ligação um com o outro que você lembra rapidinho. Você sentiu essa... Ah, senti, claro, e todos que moram aqui também, né? Porque a minha nora também, ela se perdia, né? E às vezes ela tinha vergonha, ela falava assim, nossa, ela falou para mim que o fio de extensão estava ali e ela procurava e não achava, né? E aí eu falava assim, nossa, mas você não tá usando, né? Ela falou, ai, dona Silvia, não achei. Aí eu ia lá no lugar que eu falei, só que não estava, porque a ajudante Tinha tirado. tinha Pois tirado, é. né? Então agora Porque de não. repente dá mais jeito para ajudante ter extensão num outro lugar, porque ela vai fazer não sei o quê, Isso entendeu? mesmo. É. E aí, quando todos, de repente, por que você está tirando sempre? Tentar entender também, conversar com as pessoas, ao invés, às vezes, Sim. a gente fica brava e quer brigar, principalmente ajudante, né? Que saco, eu coloco lá, ela tira sempre do lugar. Então, quando a gente tenta entender o porquê, o que está por trás Porque disso? Por que ela isso. faz isso, né? Será que ela faz isso de propósito? Ninguém acredita que ela vai fazer isso de propósito, tirar do lugar de propósito só porque sim. Não, tem sempre uma explicação. Então, se a gente entende aquela explicação por trás, peraí, então se você sempre utiliza, depois para devolver para o lugar, fica muito trabalhoso para você, ela deixa em qualquer lugar. Então, vamos lá encontrar aí um meio termo, que é bom para mim, que é bom para você, porque também você não quer que ela deixe as coisas fora do lugar, né? E aí, ou para a família inteira, vamos lá escolher um novo lugar para a extensão. Isso, essa Vamos. parte aí foi legal, é. Achar, né, Qual que é o um lugar meio perfeito para termo para colocar todo mundo. todo mundo sabe que está ali, então Todo todo mundo mundo. está de acordo, todo mundo escolhe. E aí fica ali, todo mundo já sabe que aquele é o lugar e não existe outro. Então não tem erro. Isso, bloquinhos também, né, de anotações, né? Eu tinha bloquinhos esparramados, Pela mas casa inteira. ninguém sabia onde que estava, porque eles estavam sempre meio escondidinhos assim, né? Agora não, é um só, entendeu? Você vai atrás de um local só e tá lá, caneta e tá o bloco, né? E as chaves dos carros E também, caneta, entendeu? então? Então, Nossa, de primeiro tinha muitas canetas esparramadas, mas que não escreviam também, né? Estavam tudo seca. detalhe, detalhe. Detalhe, né? Abafado. Maquiagem, né? Nem te conto. Maquiagem, um monte. Ih, o banheiro, como é que era o banheiro? Cheio de cremes, né? De sabonetes vencidos, shampoo que não agradou, o cabelo não gostou, mas o shampoo continuou lá guardado, né? E já vencido e guardado lá, né? Então, essa parte aí foi legal, porque sobrou bastante espaço, né? E entrou coisas novas, porque depois que você começa a pensar, você começa a querer trazer coisas que te traz alegria, né? Você começa a ver coisas que você nem sabia, assim, que você gostava. Começa a se conhecer, isso é legal, começa a ter uma clareza, assim, de prestar mais atenção em objetos de decoração também, né? Aquilo que você realmente gosta, né? Aquilo que E não faz ir atrás aquilo. das promoções, né? Porque eu era Não daquela. das promoções. Pode ser até das promoções, mas se tiver algo lá nas promoções que realmente você gosta, de repente É você vai dar isso uma que olhadinha nas promoções, quem não gosta de sim. economizar um dinheiro, tal, mas aí é realmente economizar dinheiro comprando na promoção, mas algo que você goste, porque Que comprar na gosta. promoção algo que não gosta, algo que não vai usar, Um aí na produto que verdade não é é que desperdiçar você dinheiro, usa. né? Isso. Aí então, e aí essa parte a gente viu, né? Nossa, se for colocar tudo fazer as contas de tudo que comprou e que não usou e que estragou e que você não gostou, né? Antes tivesse doado, antes de estragar para alguém. Então, essa parte aí eu nem passava pela minha cabeça. Hoje já eu tenho essa clareza, né? Eu compro, às vezes, um pão bonito, tá lá, aí chega em casa, aí já não é tudo aquilo que a gente queria. Mas antes de estragá-lo, eu já dou para alguém antes de estragar, né? Maioneses de marca diferente, algum tipos de presente que a gente ganha também de pessoas assim que gostam da gente, né? Mas às vezes elas dão alguma coisa que não serve. E a gente sabe que ela não tem condição de ir na loja que ela trouxe assim para fazer a troca, né? Então a gente tem que ter um jeito de descartá-lo, mas assim que vai para a direção certa, né? E não guardá-lo, né? É, porque se não serve,
A não ser que você tenha o papelzinho para ir lá trocar, né. Isso. Se você Quando ela te não deu o tem, papel para você, mas aí de tamanho é complicado, porque se não serve, aí não tem mesmo como não usar, né, a não tem, ser que entendeu? reaproveite, se for algo que traga alegria, porque geralmente quando essas peças assim, elas são mais sensíveis, porque foi a pessoa escolheu pra gente, né, a pessoa Escolheu se pra dedicou gente. aquele tempo ali pensando na gente, só isso, só esse ato, só esse gesto já é, assim, muito, por isso que a gente quer guardar, por isso que a gente É quer, guardar, mesmo que né. não vá usar. Então, sempre tem sempre uma forma de repente, reaproveitar aquilo, já que não serve, reaproveitar aquilo para fazer que alguma coisa, assim, que goste, de repente, por exemplo, se for um tecido, pode fazer uns re com uns retalhos, fazer, assim, uma almofada, uma capa de almofada. Tem várias ideias, ou a capa de uma agenda. Tem, assim, tantas coisas que dá para fazer aí, tem, assim, umas alternativas que dá para aproveitar o até aquilo que a gente não usa mesmo, mas que traz alegria para a gente, só que a gente não sabe o que fazer, porque não tem serventia. Então a gente pode usar a criatividade, de repente forrar uma luminária, Sim, tem tantas assim, ou se for um tecido isso, rendado, se for, então é usar aí a isso. criatividade para você conseguir, ao invés de doar, né, ou de ter que se desfazer daquela peça, porque você vai ter muito, vai dar aquele sentimento lá que a gente falou, que é de tipo, parece que dá um aperto no peito, "Ai, eu ganhei isso aqui, a pessoa escolheu com tanto carinho para mim, etcétera, e agora não me serve, o que que eu faço?". Então Então, são mas questões, saber o que fazer com ele, né? Ou fazer um colete, ou levar numa costureira. Então, isso aí tem que ser de imediato. Você tem que ter um sim, prazo para sim, resolver tem que ter um isso. prazo. Aí por isso tem aquela caixinha lá, a famosa caixinha Pendentes. Então, esse aí foi o que dos me ajudou. pendentes, que aí você coloca lá uma data no dia X ou na semana tal, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui. Então, de repente, se você não está inspirada ali naquele momento, ok, eu tenho uma semana Isso para mesmo. decidir o que que eu vou fazer com essa peça. Essa caixa dos pendentes, para mim, foi maravilhosa, para várias situações, né? Às Essas vezes dos também até aquelas coisas que a gente fala: "Ah, eu não sei agora o que que eu vou fazer com isso aqui". Isso, porque outra pessoa, vou ver primeiro se aquela pessoa vai usar, se ela já tem, se ela não precisa, se eu posso doar, né? Então, tudo que eu tenho dúvida, eu tenho agora essa caixa que eu não tinha. Eu tenho um local também preparado para receber essas coisas, porque E com senão a data bagunça marcada, né, volta. não é o pendentes que vai jogando aquele quartinho da bagunça, né, Não, que sem é uma quartinho de caixa, bagunça. de repente vira um armário e de repente vira um Não, não, quarto. tem prazo para resolvê-lo também, né? E aí, se você tem Muito essa, bem, aluna muito dedicada. se Também você pensa, 1 ano e se 4 você meses aí seguir esse de método, aí vai manter, né? Mantém com certeza. porque a gente sempre lembra muito, né, eu lembro de nunca aprender sobre descartar. Era É, sempre trazer, 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 trazer. trazer, quanto mais, tipo, traz tudo, compra coisas, compra, 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 e na hora de descartar é só quando estava, assim, muito surradinha, muito velhinha, e falar: "Não tem jeito mesmo". E aí depois de descartar era jogar no lixo. Então, que sendo, mesmo que a peça tá surradinha, tá velha, ainda tem a possibilidade de ir para reciclagem e não poluir o meio ambiente, né. Então, são a casa é um mundo, né, é assim, uma coisa é o mundo interior, é o mundo exterior da casa, depois tem como deixar a casa mais bonita, tem muitas etapas. Tem várias Mas que etapas. papo Isso, é verdade, gostoso! verdade. Muito bom. Tá vendo, você estava aí no início com vergonha, mas é normal mesmo, entrar assim ao vivo para falar, né, com as Sim, sim. pessoas, depois todo mundo vai te ver aqui, mas foi Eu muito estava de blusa, eu falei, sai, vou tirar essa blusa, que deu um calor. ah, deu calor. Estava de blusa, eu falei assim, É gente, o deu um coração assim, calor. bum, 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 bum. Sim, 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 sim. Aí também, quando você começa a voltar, você viu, faz mais de um ano, né? Começa a retornar o processo na mente, sabe? Você vai lembrando, né? Às vezes, quando eu vou dobrar roupa, ou eu vou fazer alguma coisa, me remete ainda, sabe? Essa alegria, né? Olha, não faço mais daquele jeito. Esse jeito aqui, meu, é maravilhoso, né? E chegar assim no fim de semana, você vê que você mantém, você consegue, ele é muito bom, muito bom.
E não é uma Muito coisa para manter que você leva muito tempo, né? Não Automático, é. você vai fazer no automático. Começo, meio e fim, é que eu falo para todo mundo, né? A organização, sim, que tem um Sim, início e tem um fim. A maioria das pessoas acha que é infinito, que nunca vai acabar a infinito, organização da casa. isso. É o que todo imagina, né? Mas tem a diferença entre organizar a casa de forma que você consiga depois manter, que é a manutenção, né? Que é manter de uma forma mais fácil, de uma forma mais que não seja assim tão penoso e que não seja aquela você virou as costas, parece que bagunçou de novo. Então é você ver o resultado, ver as coisas realmente, a casa realmente arrumada, né? Porque às vezes tem aquela sensação também de que arruma, arruma, arruma e nunca, parece que nunca fica arrumado. E quando você Então, traz essa alegria e vai fazendo dessa forma, não tem mais aquela briga e não fica assim as pessoas olhando para você como um sargento, né? Ai, se eu não colocar essa almofada neste lugar, ela vai olhar torto, porque isso não existe. Isso aí sim é doença, sabe? De ficar ajeitando tapetinho, ficar ajeitando almofadinha. Não, o método ele não vai para este lado. Ele vai lá mais no fundo mesmo, entendeu? É uma organização mais profunda, né? Porque é para manter. Então, no fundo aonde? No fundo aqui, no fundo da tem casa, que né? é. Então, essa parte assim da união da família depois, ela muda completamente, porque o medo deles de você começar assim um curso de organização é que acho que vai afetar, né, a família, vai ter briga, Afeta mais para o lado positivo, né? mas afeta Porque diferente, é é, completamente diferente. Foi isso que eles me falaram depois. Nossa, eu nunca imaginei que fosse desse jeito, né? E aí eu comecei, oh, verdade, né? Porque a gente não se vê, né? E eu não me via antes. Antes eu era desorganizada e achava que não. eu Eu era também achava, irritada quer e dizer, eu me brava. achava a pessoa mais organizada do Eu mundo. falava assim, eu brava, eu sou a pessoa, né, mais boazinha do mundo, né? Quem tirou não sei o que daqui? Quem tirou? Então, Mas é e eu assim, se não tem lugar certo, qualquer lugar serve. Então as pessoas colocavam no lugar que era melhor para elas. Então, aí você vê, conforme você vai fazendo, você vai tendo vontade e você vai trazendo essa alegria, vai mudando o semblante, você vai trazendo uma felicidade, né? Então, vai trazendo isso para a família, né? Então, as práticas que eu tinha antes, elas eram diferentes, elas me deixavam nervosa, ansiosa e agitada. E com esse método, não, porque ele te traz a alegria, ele te traz à tona a clareza, né, das coisas que está acontecendo com você, com a Você casa, com a com a casa. família. Uhum. Então, é por isso que acho que também a gente mantém, né? E sabe uma coisa interessante, agora você me fez lembrar que acontece. Sabe por que que você fica mais feliz, que você gosta mais das coisas? Não sei se você se deu conta disso, é por causa da opção de escolha. Você que decide o que você quer ter na sua casa, como é que você quer que seja, sendo que a gente nunca pensa nisso, a gente simplesmente vai levando as coisas para lá e não decide. Então você tem o poder da decisão, é você que decide e as coisas estão ali, claro que é só com as suas coisas, né, depois as coisas em comum com as outras pessoas, aí todos têm que decidir juntos, mas você toma a decisão. E aí já chegou, a gente já comentou sobre isso, né, que você falou: "Ué, que eu tenho por que que eu tenho isso aqui?". Isso também já aconteceu comigo. "Por que que eu tenho uma coisa que eu não gosto?". Então você decide, você escolhe, e aí quando você se dá conta, você tem coisa só aquilo que você escolheu, só aquilo que você quer para você. Então você tem o poder, tipo, é o seu poder de decisão, e aí você se sente feliz, porque tudo aquilo ali foi sua escolha, você que escolheu, não ficou mais ao acaso, não ficou mais, assim, sem saber, mais ou menos, gosto ou não gosto, não, você tem certeza absoluta, isso eu gosto, aquilo eu não gosto, e aí você decide o que que você quer, então você se sente muito bem com isso, com você mesma, né, acaba aumentando também ali a confiança em você, a confiança naquilo que você saber o que realmente você gosta, porque a gente compra muita coisa sem que depois não usa, porque a gente não tem certeza se gosta. E depois, quando a gente começa a ter essa certeza, bater o olho e já sente a diferença, né? Porque é um processo assim lento, né? Porque você não está habituado a pegar em coisas e ver se gosta. Gostar mesmo assim de verdade, né? Falar assim, eu acho que gosto, às vezes sabe, não sabe e tal. Mas essa dúvida deixa de existir.
Então, você é que escolhe o que quer que você quer que te rodeie. Então, você sente assim feliz, você anda na sua casa e isso aqui tudo Sim, foi tudo eu que escolhi, a dedo. Não é, tem algo aqui assim atrapalhando ou camuflando ali as coisas que eu gosto, porque tem coisas por cima que eu não gosto, das coisas que eu gosto. Isso já não tem mais, só tem coisas que você gosta e você olha. Essa flor aqui, ó, por exemplo, tem aqui uma planta. Aí eu falo, essa planta aqui, ó, eu escolhi esse vaso a dedo, eu escolhi essa planta aqui a dedo, entendeu? Eu escolhi ela com carinho, eu fui no meio de várias plantas, eu escolhi essa planta. Então, não é simplesmente pegar uma espada de São Jorge lá na loja e na floricultura, ou sei lá, na loja que compra plantas, né? E falar, ah, é uma espada de São Jorge que eu quero. Não, é você olhar com carinho para ela. Qual que é a espada de São Jorge que eu quero? Essa a aqui, nossa, tá intenção, linda, né? maravilhosa. E aí, aquela que você leva para sua casa. Depois você vai escolher um vaso. Ah, eu quero só um vaso para colocar minha espada de São Jorge. Qualquer vaso serve. Não, não é qualquer vaso serve. O que que eu gosto? Qual que eu gosto mais? Qual que é aquele que nossa, esse é maravilhoso, vai ficar perfeito naquele lugar. Isso Então, mesmo. aí você fica muito mais feliz na tua casa, fica com muito mais, ao invés de fazer as coisas por obrigação, ter aquele peso de que você tem que fazer as coisas, você começa a fazer as coisas com prazer, porque você começa a ver, você está vendo, está rodeada de coisas que te faz feliz. Faz sentido isso que eu falei para você? Faz sim, e eu tem até uma colega minha que ela falou assim para mim uma vez, né? Pegou um objeto na sala e falou assim: Nossa, que legal esse objeto, né? É, tem algum significado para você? Eu fiquei sem saber o que falar, sabe, na hora, assim, porque eu gostava dele, mas eu não queria dizer que eu gostava, porque eu achava assim: Nossa, a gente não pode falar que gosta de coisas. Isso foi antes do Então, método? antes do método. Aí depois, quando eu fiz o método, ela voltou na minha casa, né? Só que ela É. não fez essa pergunta. Mas aí, quando eu olhei para ela e ela entrou em casa, eu me lembrei, né? Eu falei, olha, agora eu tenho uma resposta para dar para ela, né? Quantos anos depois? Mas ela não está perguntando. Mas você Mas falou para ela, agora já tem uma as resposta. coisas ficam tudo na memória, né? Foi muito legal essa cena, né? Aí eu peguei e falei para ela, né? Eu falei assim: olha, você tá vendo esse negocinho aqui, né? E era um tipo de um joguinho assim que você trabalha a memória, né? Aí eu falei para ela assim: ah, isso aqui significa muito para mim, porque quando eu fui para Campos do Jordão, eu comprei lá, entendeu? E ele é Você já conseguiu diferente. perceber, assim, mesmo E aí a gente retorna ao local, né? Aí por que que então você tem aquilo, né? é uma viagem É uma também. que Aí é um questionamento que a gente faz. Por que que eu tenho isso? Tanto para o bom, como para aquilo que tem coisas que a gente não gosta. Então então, a você foi lá, internet. voltou lá atrás, lá na viagem que você fez, sentiu aquele momento. Então, foi duas viagens, assim, dois passeios que eu fiz. O primeiro, na memória, que eu lembrei que ela tinha me questionado, e depois, quando eu peguei o objeto de novo e falei para ela, né, que veio de lá daquele lugar e que eu amei muito aquele dia, estava bonito, tinha sol e eu estava feliz, eu estava de férias, né? E eu comprei. Só que quando ela me perguntou a primeira vez, eu não quis falar desse jeito, porque eu tinha vergonha, né? Eu não sabia expor isso, sabe? É, se expressar, né, porque que de Expressar. repente você nem tinha se questionado por que que você tinha aquilo ali. Então, também, né? Pode ser que eu não comprei com essa intenção e eu nem Você sabia dessa comprou alegria. porque Isso, você comprou comecei a porque dar você valor. gostou lá, pode ter gostado, Isso. mas de repente Então, não é isso. não viu esse significado que essa peça tinha para você. Então, esse ponto que eu queria chegar é que eu comecei a dar valor em muitas coisas que eu tinha e que, assim, você compra. Mas é assim, aquele efeito do comprar ali, aquela alegria, ela era muito rápida, ela passava rápido. Agora ela não passa mais rápido, porque agora eu compro, eu sinto ela, eu ponho ela no É só o carrinho, momento de eu comprar, né, da olho compra, porque quem não gosta isso. de comprar? Antes de Mulheres então passar no amam fazer caixa, eu compras. ainda estou ali admirando, e quando chego em casa, eu falo assim: não, tem que manter, sustentar a sua alegria, sustentar essa felicidade, né? Então eu dei um novo sentido a tudo que eu tenho, né? E foi E é muito um bom essa passagem por isso, porque a gente tem tudo na memória, entendeu? A gente não esquece, não esquece, é incrível, né? Comecei a lembrar também de coisas de quando era nova, né? E por aí vai, né? Muito bom. E aí a gente começa assim a fazer assim, a construir
assim, os pensamentos positivos que as pessoas tanto falam, e você fala assim, mas como que eu vou ficar falando essas coisas ou pensando, né? Mas aí você aprende com o Agora você está método rodeada. sentir isso, sentir essa alegria, sentir a pegar as coisas, sentir no copo é legal, a sua roupa é legal, a sua toalha de banho é gostosa, o seu quarto quando você chega lá, né, gostou, todo canto da tua casa, todo canto, tudo Agora faz sentido organizado. as coisas que você tem Agora faz faz sentido para você, sentido, né. faz Mas sentido. o interessante é que essas coisas da casa, a casa está sempre em movimento, né, a gente está sempre trazendo coisas de fora, por isso que a manutenção também é Isso. importante, o pós-organização também é super importante. E aí, uma coisa também importante falar é que as pessoas às vezes não se dão conta, acham que escolheu uma vez e Ah, pronto, a decisão está tomada e não posso voltar atrás. Não, de repente você vê uma coisa que você já não que já não te traz mais alegria, que trouxe. Então, por isso que eu isso. falo, vamos sempre, nem que tenha sido só no momento da compra, né, que você falou aí, no momento da compra teve alegria, mas depois pode não ter. Chegava em casa e abandonava. É, mas você pode ter alegria nas coisas, você comprou, aquele momento deu alegria, depois você sustentou isso, porque agora você faz melhores escolhas, você tem mais certeza daquilo que você gosta. Então, só que você vai mudando com o tempo, né? A gente era criança e foi crescendo, e de repente aquilo que fazia sentido quando eu tinha 7 anos já não faz mais sentido com 12, depois não faz mais sentido, depois as coisas de 12 não faz mais sentido quando eu tenho 15 ou 18, e a gente vai evoluindo, vai crescendo, os gostos vão mudando, então a gente está sempre aí, a casa, quando a gente vê algo, isso não faz mais sentido, então não tem mal nenhum, de repente, ai, isso trazia alegria, agora já não traz, meu Deus, não acabou o mundo, é assim mesmo, as coisas são assim, a gente vai mudando, e é uma coisa natural, né, uma coisa normal, só que a diferença é que a gente agora sabe quando a gente treina isso, quando a gente evolui essa parte aí de ter certeza do que gosta, aí a gente tem, quando a gente vê algo ali, fala, dá 5 na hora que vai limpar um armário, alguma coisa e tal, de repente vê ali, essa aqui eu já não uso há algum tempo, né? Então vamos lá ver, porque e aí conforme vai fazendo isso, você vai conseguindo, né, manter também, não vai acumulando de novo, porque um dos grandes problemas de manter a casa organizada é isso de acumular as coisas, né. Ah, mas seguindo o método, com certeza, né? Dá para manter, é possível manter. Eu estou mantendo, meu marido também Olha, está 1 ano e mantendo. 4 meses depois, estou muito orgulhosa, parabéns. E, e a minha ajudante também, né, tá conseguindo manter, tá firme e forte, né? E ela fala assim, né? Hoje, tendo as categorias certinha, agilizou também, né, o serviço dela e o meu também, né? Quando a gente chega do mercado, e isso que você falou, quando compra uma coisa, né? Pensar duas vezes, ter o local, tudo, tá tudo assim perfeito, né? É, porque Harmonia, né? chega da rua e já Harmonia todos encaixa, os né, aquelas passos. coisas de reposição já vão encaixar, já tem um lugarzinho ali para encaixar tudo. Isso. Aí eu tô conseguindo manter. Eba! Mantendo, tô mantendo. É uma alegria, viu? É uma alegria mesmo. Mantendo, poupando tempo, poupando dinheiro, né? E tendo tempo para mim, que é mais importante, né? Para Pois mim, é. para minha família. Agora já não perde mais tempo procurando coisas, né. Não perco tempo, não me estresso e tenho tempo para o meu pet também, né? Que eu tenho um cachorro. E aí é muito legal, é muito gratificante. Estou muito grata, estou muito feliz, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você, né? Primeiramente. Obrigada a você e muito obrigada. E é isso. Tá bom. Então tá, muito obrigada também por ter, topado aqui, vir aqui contar pra gente a sua Isso. transformação, né, como é que tá indo como é que depois de algum tempo, assim, esse processo, perceber se realmente porque isso é super importante para mim também, saber se eu estou conseguindo cumprir com o objetivo, né, que é aquele Sim. objetivo que é a dor maior das pessoas, de conseguir com que a bagunça não volte mais, conseguir manter as coisas no lugar.
Então, isso é super gratificante para mim também, não tem dinheiro nenhum que pague isso, é muito assim, mesmo de coração, fico muito feliz. Então tá, foi um papo super gostoso aqui, um beijo gigante para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tchau. Beijo. Beijos, tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada a você.